Era uma manhã ensolarada em uma pequena cidade costeira do Brasil, quando a vida de um homem, conhecido por todos como Paulo, mudaria para sempre. Você pode estar se perguntando: como é possível que alguém seja engolido por um peixe gigante e ainda assim consiga sobreviver? A resposta para esta intrigante pergunta é uma história cheia de emoção, resistência e uma ligação impressionante entre o homem e a vasta, misteriosa imensidão do mar. Paulo sempre foi um amante do mar. Desde pequeno, ele passava os dias na praia, fascinando-se com tudo que as ondas traziam. A maioria dos moradores da cidade tinha algo a dizer sobre ele, e aquele homem é como um peixe, falavam, e não era uma hipérbole. Paulo respirava oceanos e vivia para os momentos em que poderia mergulhar. Mas naquele dia em particular, ele estava determinado a ir além. Você já se perguntou o que leva uma pessoa a arriscar tanto por uma paixão? Paulo não era apenas um mergulhador, era um explorador incansável. Ele havia lido histórias de mergulhadores que se aventuraram em profundezas do oceano, capturando fotos de seres marinhos que a maioria só ousaria sonhar. O que ele não sabia era que, em sua busca por aventuras aquáticas, ele estava prestes a escrever seu próprio capítulo extraordinário e aterrorizante em um livro de histórias de sobrevivência. Naquela manhã, Paulo decidiu que precisava ir mais fundo, mais longe do que jamais havia ido. Ele se preparou com seu equipamento de mergulho e partiu em seu pequeno barco de pesca, um destino em mente, na famosa Baía de Maria Farinha, conhecida por suas águas cristalinas e, às vezes, pelas lendas que cercavam criaturas fantásticas que podiam habitar aquelas profundezas. Você pode imaginar a expectativa e o medo que estudantes e pesquisadores sentem ao se deparar com algo desconhecido? A adrenalina estava a mil, e Paulo estava prestes a viver algo que poucos poderiam sequer imaginar. A primeira coisa que ele notou ao descer na água foi a clareza impressionante. A luz do sol penetrou nas profundezas e iluminou uma diversidade de peixes coloridos, corais vibrantes e a sensação de liberdade que só o oceano pode proporcionar. Mas entre toda aquela beleza, havia algo mais, uma escuridão que se movia lentamente. Você gostaria de saber o que ele viu a seguir? Enquanto nadava, Paulo se sentia cada vez mais próximo de um mundo que parecia remoto, quase mágico. Mas então, em um breve momento, tudo ficou mais sombrio. Uma sombra colossal apareceu à sua frente. Era difícil acreditar no que seus olhos estavam vendo. Um peixe gigante, com a imensidão de um pequeno barco, começou a se mover em sua direção. Isso mesmo, um peixe. Algo que muitos acreditavam existir apenas em mitos e lendas. E, em um instante que pode parecer um filme de suspense, o que aconteceu a seguir mudaria a trajetória de sua vida para sempre. Deslumbrado e sem saber o que fazer, Paulo ficou paralisado. Foi então que o peixe abriu a enorme boca, engolindo em um instante. Você já sentiu um medo tão profundo que paralisou todas as suas ações? Paulo se viu no escuro, cercado por uma umidade e um silêncio opressivo. Ele se sentiu como um navio à deriva em uma tempestade, completamente fora de controle. Mas, espera! Sua história não termina aqui. A capacidade de resistir e sobreviver é algo que muitas vezes subestimamos. Dentro da barriga do peixe, Paulo rapidamente se lembrou de suas aulas de biologia e das histórias de pessoas que superaram desafios inimagináveis. Ele estava preso, mas não estava derrotado. Você se perguntaria o que poderia acontecer a seguir dentro daquela criatura colossal. Usando seu conhecimento e instinto, ele começou a sentir as paredes ao seu redor. A carne do peixe era úmida e espessa, mas havia espaços, buracos de passagem, uma possibilidade de fuga. A ideia de um apneísta ser engolido e conseguir sobreviver é quase inimaginável, mas Paulo estava determinado. Ele sabia que o tempo estava contra ele e que cada segundo contava. O que ele faria? Você já se imaginou na pele dele, pensando em como poderia escapar de algo tão insano? Dentro daquela escuridão silenciosa, ele começou a se mover. Cada movimento era feito com cautela, no entanto, ele sentia que a pressão aumentava. Com um emprego constante de chutes e empurrões, Paulo encontrou um buraco.
Lembrando-se de suas instruções sobre como os peixes se alimentam e de como o corpo de um ser vivo funciona, ele percebeu que a única chance que tinha de escapar seria através do esôfago do peixe. Você consegue imaginar a tensão do momento, a luta pela vida contra todas as probabilidades? A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele se arrastava por dentro daquela enorme criatura marinha. O instinto de sobrevivência tomou conta dele, e ele não podia parar agora. Cada movimento era uma luta, mas a esperança começou a brilhar cada vez mais forte à medida que ele se aproximava do que parecia uma saída. O buraco estava se aproximando e, de repente, tudo à sua volta começou a tremer. O peixe havia subido à superfície da água, com Paulo dentro dele, lutando por sua vida. Porém, a natureza tinha seus próprios planos. Enquanto Paulo estava preso em suas entranhas, seus amigos, que o estavam esperando na costa, começaram a se preocupar com seu atraso. O que muitos não sabiam era que as águas daquele dia não apenas se agitaram, mas que o peixe gigantesco também sobreveio à superfície, como se estivesse oferecendo a Paulo uma última chance para sair. Aqueles que estavam na praia haviam avistado o que parecia ser uma cena sobrenatural em um peixe do tamanho de uma pequena embarcação pulando e se debatendo. Mas onde estava Paulo em meio a tudo isso? Todo o cenário se desenhou como em um filme, com as ondas quebrando e o peixe espirrando água para todos os lados. Você pode imaginar a incredulidade e o assombro no rosto de quem observava? As pessoas começaram a se aglomerar, filmando e fotografando, sem saber que um homem lutava por sua vida dentro daquele monstro marinho. Para Paulo, cada segundo contava, e a pressão aumentava à medida que se aproximava do que parecia ser a sua saída. E quando ele finalmente alcançou a luz, sentiu uma onda de esperança. Ele estava prestes a emergir do mundo das sombras e voltar à vida. A natureza tinha decidido oferecer-lhe uma segunda chance. Enquanto Paulo conseguia se movimentar e alcançar a boca do peixe, a liberdade estava a um passo. No entanto, o caos estava apenas começando. Ficou evidente que aqueles que estavam na praia ainda não percebiam o que estava acontecendo. Para eles, a cena era um espetáculo, mas para Paulo, era uma questão de vida ou morte. Você já se perguntou como você reagiria em uma situação tão extrema? Cada movimento que Paulo fazia estava repleto de uma combinação de medo e determinação. Ele sabia que tinha que ser rápido antes que o peixe pudesse recuar e desaparecer nas profundezas novamente. E, finalmente, em um momento de pura adrenalina, Paulo saltou em um movimento impulsivo, emergindo da água como um homem ressuscitando das profundezas do abismo. O que aconteceu a seguir foi inacreditável. Os presentes na praia, que há pouco estavam apenas assistindo, começaram a gritar e aplaudir, sem saber que estavam testemunhando uma das histórias de sobrevivência mais impressionantes já vistas. Mas você pensa que a história termina aqui? Não. O que Paulo enfrentou depois de escapar da barriga do peixe é algo que ninguém poderia prever. Deslumbrado pela experiência, ele não apenas havia sobrevivido, mas também ganhou uma nova perspectiva sobre a vida e o oceano. O que seus amigos e aqueles que o observaram não podiam imaginar era que, para Paulo, a real luta ainda estava por vir. Agora, você pode estar se perguntando o que aconteceu depois, como os acontecimentos análogos na vida real moldaram sua visão do mundo. Como alguém que passou por uma experiência assim mudou sua relação com a natureza e consigo mesmo? Você vai se surpreender com a transformação que essa experiência provocou em Paulo. E o que vem a seguir nesta história é tão importante quanto o próprio evento inicial. Fiquem ligados, porque a conclusão dessa história épica e inspiradora está prestes a ser revelada. Paulo emergiu da água, os pulmões queimando, a luz do sol explodindo em seu campo de visão após a escuridão que experimentou na barriga do peixe. Ele estava vivo, mas o caos o cercava. As pessoas na praia estavam em estado de choque, algumas gritando e outras apontando para o mar, sem compreender a magnitude do que acabavam de testemunhar. Por um breve momento, Paulo flutua entre a euforia de sua sobrevivência e a confusão do mundo ao seu redor. A adrenalina ainda corria em suas veias, e ele sentiu um impulso incontrolável de nadar até a costa. Enquanto se esforçava para alcançar a areia, um sentimento de gratidão tomou conta dele. Cada abraçada que dava era um lembrete de que o mar, que ele sempre amou,
também poderia ser imprevisível e perigoso. Ao mesmo tempo, uma centelha de curiosidade se acendeu em sua mente. O que aquele grande peixe representava? Ele sempre admirou a beleza do oceano e a vida que nele habitava, mas agora se via diante da crua realidade de sua força e mistério. Quando finalmente chegou à costa, as pessoas se aproximavam, ainda tentando entender o que havia acontecido. Os primeiros a chegar até ele foram seus amigos, preocupados e aliviados ao vê-lo inteiro, mas ofegante. Paulo! Você está bem? Um deles gritou, enquanto outro o apoiava para ajudá-lo a se sentar. Ele apenas acenou, a gratidão em seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. A história de sua jornada dentro do peixe logo se espalhou pela cidade. Os moradores, geralmente céticos em relação a lendas e histórias de criaturas marinhas, agora se viam convictos de que Paulo não apenas havia sobrevivido, mas que também tinha trazido consigo uma verdade de que muitos jamais saberiam. Ele se tornou uma espécie de celebridade, um símbolo de resiliência e coragem. Mas, enquanto todos celebravam sua sobrevivência, Paulo dentro de si lutava com uma confusão interna. Nos dias que se seguiram, ele se afastou do frenesi da atenção e dos aplausos. O que realmente significava ter sobrevivido a algo tão surreal? As memórias de sua experiência dentro do peixe eram vivas. À noite, quando fechava os olhos, revivia aqueles momentos de escuridão e pressão. As paredes úmidas ao seu redor, a luta para encontrar uma saída, tudo se repetia em ciclos em sua mente, como correntes de água em um mar agitado. Enquanto alguns o viam como um herói, ele começou a questionar o que significado realmente tinha essa experiência para ele. Decidido a buscar respostas, Paulo contraiu um grupo de mergulhadores locais e biólogos marinhos, propondo uma expedição para entender melhor as criaturas que habitavam aquelas águas. Ele queria explorar não apenas a natureza do peixe que o engolira, mas também suas próprias emoções e medos. Como posso amar este mar, se também tenho medo dele? Ele se perguntava enquanto preparava seu novo mergulho. A expedição ocorreu na semana seguinte, e Paulo liderou uma equipe de especialistas em busca do que poderiam descobrir sobre a espécie de peixe que o havia engolido. Contudo, diferente do que tinha imaginado, essa não seria uma simples aventura. O mar, que sempre fora o seu porto seguro, agora trazia consigo memórias de terror. Ele não sabia se era justo a si mesmo enfrentar suas inseguranças. Assim que desceram nas imensas profundezas da Baía de Maria Farinha, o coração de Paulo estava acelerado. O mar estava calmo, mas sua mente reverberava com o que poderia estar por vir. Ele sentiu que cada movimento em direção ao fundo era uma luta contra um medo que agora estava enraizado em seu ser. Com a ajuda dos biólogos, avistaram pequenos peixes que dançavam entre os corais, mas Paulo ainda se lembrava da sombra que o havia engolido. Ao longo da expedição, ele encontrou mais perguntas do que respostas, mas havia uma semente crescente de determinação dentro dele. A cada nova imersão, Paulo começou a se reconectar com os elementos que sempre o fascinaram. Ele observou com os olhos de um artista, admirando a simplicidade e a complexidade de um ecossistema vibrante. Ele conversou com os biólogos sobre a importância da preservação marinha e como as lendas muitas vezes nascem de experiências reais moldadas pelo temor do desconhecido. Gradualmente, o medo começou a dar lugar à curiosidade, e Paulo começou a compreender que o que havia vivido dentro do peixe era uma parte de um ciclo natural que ele ainda estava aprendendo a respeitar. Depois de semanas de exploração e aprendizado, a equipe de mergulho finalmente se deparou com informações sobre uma espécie rara de peixe, conhecida por suas dimensões gigantescas, o peixe-lua. Estudos recentes revelavam que ele não era apenas um ser fascinante, mas também uma parte crucial do ecossistema marinho. Paulo se sentiu em paz ao descobrir que a criatura que o havia engolido não era um monstro, mas sim uma forma de vida com seu próprio papel na balança delicada do mar. Com essa nova perspectiva, Paulo decidiu usar sua história para educar os outros sobre a importância do mar e suas criaturas. No final, a experiência transformadora que ele havia passado se tornou um chamado à ação. Aproveitando a atenção que havia recebido, ele começou a planejar um projeto de conscientização ambiental voltado para a comunidade local e além. O que poderia ter sido uma tragédia pessoal se tornou uma oportunidade de educar outros sobre a pneumonia da biodiversidade marinha e a necessidade de protegê-la.
Ele começou a organizar limpezas de praia, palestras sobre preservação marinha e até mesmo grupos de mergulho para jovens, onde compartilhava suas histórias e ensinava sobre a vida marinha. Ao fazer isso, Paulo não só encontrou um propósito renovado, mas também ajudou a criar um espaço onde outros pudessem expressar suas próprias paixões e preocupações sobre o que acontecia sob as ondas. Com o tempo, ele percebeu que mesmo a experiência mais aterrorizante levava consigo lições valiosas e que a conexão com o mar sempre estaria presente. Paulo tornou-se um defensor ativo da conservação marinha, utilizando suas experiências para inspirar multidões. Ele organizou palestras em escolas, levando a estudantes a importância do amor e da proteção ao ecossistema marinho. Anos se passaram desde aquele dia fatídico. A pequena cidade costeira transformou-se em um ponto de referência para estudos marinhos e turismo ecológico, um destino onde as pessoas vinham não apenas para explorar suas belezas naturais, mas para aprender sobre a importância de sustentar os ricos recifes que são o lar de tantas criaturas. Paulo, agora respeitado como um verdadeiro líder comunitário, organizava anualmente um festival em homenagem ao mar, onde as lendas e realidades do oceano se entrelaçavam em celebrações de arte, ciência e cultura. Um dia, enquanto caminhava pela areia, observando crianças correndo e mergulhadores explorando as profundidades, Paulo refletiu sobre sua jornada, como aquele amor pelo mar, sempre presente, o levou a confrontar seus medos e transformá-los em ações positivas. Ele sorriu para si mesmo, percebendo que a vida possui suas próprias regras e, o mais importante, revelações. Agora, ele entendia que o mar sempre trouxe desafios, mas também infinitas possibilidades. Cada onda que quebrava na praia ecoava suas lições, e cada criatura marítima não era apenas um elemento a ser admirado, mas uma mensagem viva sobre resiliência, adaptação e respeito. E assim, Paulo sabia que a história não terminava, mas começava um novo capítulo, onde todos poderiam nadar juntos na mesma direção em um destino que não se limita ao medo, mas que surfa nas ondas da esperança, proteção e amor por um planeta cheio de vida. Essa era a verdadeira conexão que ele nunca imaginou que encontraria, uma aliança eterna entre um homem e o universo onde seu espírito poderia realmente fluir livremente. Com um novo senso de propósito, Paulo aprendeu a viver, não apenas como um amante do mar, mas como seu guardião, fazendo ecoar a mensagem que um dia ele mesmo precisou ouvir: a vida é feita de momentos, e cada um deles vale a pena ser vivido, mesmo que envolva mergulhar em águas desconhecidas. Fique atento, porque, embora essa história tenha chegado ao seu fim, a verdadeira jornada de Paulo apenas começou. Cada respiração que ele tomava era uma nova oportunidade de explorar, aprender e, acima de tudo, amar o mar que o tinha recebido de volta à vida.